vitória completou ontem 2 anos, aquele gol do Puma Rodrigues em 2023, março de 2023, 2 anos. Imagina vencer por 2 gols de diferença um adversário que tem sido dominante no futebol brasileiro. A gente precisa aceitar a realidade. Não adianta a gente colocar aqui o coração, a gente colocar aqui a nossa paixão pelo Vasco e ficar cego em relação à realidade. O Flamengo tem tido muito mais time que o Vasco nos últimos anos. Nação flamenguista, né? O Flamengo se preparando para enfrentar esse grande clássico do futebol brasileiro, né? Flamengo e Vasco agora no Maracanã. O Flamengo já venceu o primeiro jogo por 1-0. O Flamengo joga por 2 placares iguais, né? Como venceu por 1-0, pode até perder por 1 gol de diferença. E os vascaínos destacando esse grande jogo, né? E eu já quero aqui deixar os parabéns, né, para o canal Atenção Vascaíno. Eles são bem realistas, pessoal. São bem realistas, né? E eu acho que tem que ser, né? O Flamengo tem o melhor time, o Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo joga o melhor futebol, o Flamengo tem o melhor treinador e faz tempo que eles não conseguem uma boa atuação contra o Flamengo, né? A última vitória do Vasco contra o Flamengo já vai se fazer 2 anos, né? Então, com tudo isso, o Flamengo é grande favorito, né? Quer dizer que o Vasco já está eliminado? Não, pessoal. Clássico é clássico. Clássico é clássico, né? Vai ser um grande jogo. Como eu digo, clássico é clássico. Pode acontecer, sim, do Vasco se passar. Por que não? Mas, se acontecer a lógica, e se o Flamengo jogar o futebol que vem jogando, a lógica é da Flamengo, né? Mas os vascaínos são realistas, né? Fala a verdade, né? Vamos acompanhar as reações aí. Já quero aqui deixar créditos do vídeo, né? Atenção Vascaíno, o link tá aqui na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar. Conteúdozinho top, 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 apesar de ser rival, mas fala sempre a verdade. Vamos acompanhar aí no final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. O Vasco desde 2001, portanto 24 anos se passaram, o Vasco fez mais de 2 gols no Flamengo, ganhando ou perdendo, em 11 ocasiões. Em 11 ocasiões. E mais recentes foram algumas vezes, em 4 ocasiões. Em março de 2023, derrota na semifinal por 3-2, o Vasco fez 2 gols, perdeu, mas fez 2 gols. Em abril de 2021, o Vasco venceu o Flamengo por 3-1 no Campeonato Carioca. Em novembro de 2019, esse jogo foi o de abril de 21. Em novembro de 2019, 4-4 no Campeonato Brasileiro. Portanto, mais de 2 gols. E a última vitória clássica por 2-0 que o Vasco teve em cima do Flamengo, caro amigo Luiz, e eu estou aqui, Lúcio, perdão, estou apenas informando você. Porque eu também sou dessa época, Lúcio. O Vasco ganhava do Flamengo de 4, conseguia. Era tiro trocado, mas a gente conseguia ter muito mais assiduidade nesses placares. A gente tem que pensar que a realidade mudou. A última vitória clássica do Vasco por 2-0 em cima do Flamengo, 2-0, foi em abril de 2016. 2016, são 9 anos. 9 anos que o Vasco não consegue fazer 2-0 clássico. Fez aí o 3-1 em abril de 21 e a gente vai falar sobre esse jogo já já. Então, só para a gente entender que é uma montanha assim que o Vasco tem que escalar. Se vencer tem sido difícil, e a última vitória completou ontem 2 anos, aquele gol do Puma Rodrigues em 2023, março de 2023, 2 anos. Imagina vencer por 2 gols de diferença um adversário que tem sido dominante no futebol brasileiro. A gente precisa aceitar a realidade. Não adianta a gente colocar aqui o coração, a gente colocar aqui a nossa paixão pelo Vasco e ficar cego em relação à realidade. O Flamengo tem tido muito mais time que o Vasco nos últimos anos. O Flamengo tem um time melhor do que o Vasco nesse momento. Mas é claro que o futebol, tudo pode acontecer. A realidade hoje é diferente, mas na bola a gente tem que acreditar. E tem que acreditar nesses talentos, como o Felipe Coutinho e como Nuno Moreira. E o jogo de ontem do Felipe Coutinho trouxe um ânimo ao grupo, porque é um jogador que se espera muito de comando, de maneira de atuar em campo, de anímico, de parte técnica. É aquele cara que você gosta de jogar na pelada, porque sabe que aquele cara vai desequilibrar em algum momento. Já deve ter passado por isso. Né? Na hora de fazer o cara ou coroa lá para escolher o seu time, você vai logo nos craques. Aí você tem aquele cara que foi ex-jogador,
joga pra burro na pelada. Você escolhe ele pro teu time, você tem a certeza que teu time vai ganhar o jogo. Dá no cara que o cara resolve. E o Felipe Coutinho é um pouco isso. Jogador que tem fama, um jogador respeitado pelo futebol em geral. É um jogador que outro dia o Neymar deu uma entrevista e falou do Felipe Coutinho. Então é um jogador respeitado, é um jogador conhecido mundialmente. Felipe Coutinho chega na Inglaterra, é respeitado, chega na Espanha, é respeitado, chega na Alemanha, é respeitado, chega na Itália, é respeitado. Enfim, é um jogador mundial. É um jogador que o público conhece, que o meio do futebol conhece. E esse jogador precisa jogar bola. E ontem ele fez uma partida muito boa, ok, contra o Nova Iguaçu, mas muito potencializado pelo Nuno Moreira. E isso trouxe uma confiança grande, porque você passou a ter a responsabilidade, ele passou a ter opções, como ter um jogador de profundidade, como o Ryan, podendo ver o Piton chegando mais, o PH chegando mais, enfim. O Paulinho deu muita opção para ele, principalmente no segundo tempo. E a gente vai ver isso nas declarações dadas pelo Ryan e pelo Nuno depois do jogo, que a gente vai... Mas contra o Flamengo, pessoal, o Felipe Coutinho apagadíssimo, né? Não tem jogado bem contra o Flamengo. Botar em sequência. Vocês vão sentir como a atuação de Felipe Coutinho aumenta a confiança do grupo. Dá ao grupo uma confiança maior para conseguir vencer, fazer a remontada em cima do Flamengo no próximo sábado. Vamos ouvir Ryan e, na sequência, Nuno Moreira falando de Felipe Coutinho. Em abril de 2021, foi bastante emblemático um jogo em que o Flamengo tinha também um grande time. Vinha aí de 2019, 2020, conquistando títulos. E o Flamengo jogou naquela noite de abril de 2021, a gente estava ali em pandemia ainda, Maracanã vazio, mas como favorito, em cima de um Vasco que estava se montando para tentar voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Recém tinha sido rebaixado. Montou-se um time novo. Aquele time de Marquinhos Gabriel, de Hernando, de Morato, de Léo Jabá. Aquele time que depois nos trouxe a maior tristeza da história do Vasco, de ficar em 10º na Série B e não conseguir subir. Mas esse time ganhou do Flamengo de Diego Alves, Maurício Isla, Bruno Viana, Arão e Felipe Luiz. João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Diego. Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Praticamente 80% a 85% do Flamengo que vinha brilhando à época. E o Vasco venceu o Flamengo por 3-1 com autoridade. Chegou a meter 3-0, gols de Léo Matos, de cabeça, Germancano, que ainda estava no Vasco, e esse gol que ficou marcado aí pela comemoração do Morato, lembrando aí o Edmundo. Aquele time, como eu disse, foi muito mal no Brasileiro, mas teve cabeça. Teve, acima de tudo, inteligência para jogar esse jogo. E o técnico era Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, que está conosco aqui no News. Porque, com certeza, é importante que a gente entenda como ganhar de um time mais forte, por uma diferença mais do que 1-0 simples, do que uma vitória simples, e como superar esses traumas, esses tabus de não ganhar há tanto tempo, de anos e anos sem conseguir vencer o Flamengo, vencendo pouco, nos últimos 5 anos, 2 vitórias apenas. Vamos ouvir então Marcelo Cabo, que tem importantes depoimentos, e acho que é importante que a gente entenda que é possível, sim, é possível vencê-los. Marcelo Cabo ali, naquela ocasião, fez uma estratégia para derrotar o Flamengo, que era favorito naquele ano de 2021. E ele começa falando do jogo. Como é que foi aquele jogo? Como é que ele conseguiu aquele nível de atuação? Como é que foi ganhar de um Flamengo praticamente todo campeão da Libertadores, tirando aí a zaga que estava improvisada com Arão e Bruno Alves? Como é que foi aquele jogo em abril de 21? Grande Marcelo Cabo, boa noite, meu amigo. Olá, Flávio Dias, tudo bem? Prazer falar com você, é um prazer muito grande falar com o canal Atenção Vascaína. É sempre bom falar com um amigo e falar com o canal, e é um prazer muito grande, querida. Aquela vitória diante do Flamengo, né, no estadual de 2021, que nós vencemos no Maracanã por 3-1, chegamos a estar vencendo por 3-0, tomamos gol no último minuto. Foi um jogo muito especial, né? O Flamengo vinha de um título brasileiro
no Campeonato Brasileiro, e era o clássico, né, no estadual, o Flamengo vindo com uma força muito grande, e o Vasco passando por uma grande reformulação, vindo de um rebaixamento, e que a gente estava no início de um trabalho, só para lembrar aos ouvintes que aquele ano foi um ano que terminou uma temporada, na semana seguinte já começou uma outra temporada, e a gente teve pouco tempo, né, de montagem de elenco, de uma pré-temporada, e a gente ali ainda estava naquele período de montagem de elenco, né? Sabíamos que pegávamos um Flamengo muito bem estruturado, né? Um Flamengo que já vinha com uma base muito forte, a gente num período de reformulação. Sabíamos que a gente tinha que enfrentar um adversário e ter um jogo muito inteligente, muito equilibrado. Foi um jogo que a gente estudou bastante, o Flamengo, a gente soube aproveitar bem os pontos vulneráveis do Flamengo e fizemos o primeiro gol de uma bola parada, né? Uma jogada muito, muito bem trabalhada, muito bem ensaiada pelo Léo, e aí a gente propôs um jogo de transição. O Flamengo se atirou e a gente, né, teve duas transições, né, com o gol do Cano, o segundo gol, e o terceiro gol do Morato, e a gente soube explorar bem, né, essa virtude de ter saído na frente do placar. E como falo, para jogar contra o Flamengo você tem que estar com um nível de concentração muito alto, uma competitividade muito alta, e é um jogo que você precisa estar muito atento, né, e saber explorar as vulnerabilidades que o Flamengo, né, deixa, né, quando propõe o jogo, né, os pontos que ele deixa de transição, e está muito atento para poder bloquear as ações do Flamengo, que tem jogadores de alta qualidade. Então foi um jogo que a gente trabalhou bastante, a gente estudou bastante o Flamengo naquela época, dirigido pelo Rogério Ceni. Conseguimos fazer um jogo muito equilibrado, né, um jogo que a gente teve boas ações, né, um mental muito forte, um jogo com as linhas muito próximas, né, e competindo a todo momento para que a gente pudesse, né, vencer aquele jogo que foi muito importante. Só para lembrar, o Vasco não venceu o Flamengo há 17 jogos, né, parece que era 5 anos e alguns meses, e a gente conseguiu naquela época quebrar essa escrita, né. Nós tivemos aquele jogo, né, uma boa performance, um bom resultado, e é isso que um treinador sempre busca para sua equipe. Tá aí, o Marcelo Cabo. Era muito tempo também sem ganhar e o Vasco conseguiu vencer. Agora, o cara, ele fala, Marcelo Cabo, muito em mental e inteligência para esse jogo. Você também vê assim, que um jogo como esse, contra um adversário poderoso, um adversário que tem grandes jogadores, é importante que você tenha um bom mental, é um jogo de controle da cabeça para conseguir vencê-los, hein, Cabo? A fala do Carille é uma fala muito pertinente, né? O Vasco tem que fazer um jogo de inteligência, sabe? Um jogo de um controle mental muito grande, ter um mental muito forte, né? Para poder superar o Flamengo, né? O Flamengo tem a vantagem de um gol. Eu costumo dizer à minha equipe, quando a gente sai perdendo de 1-0, o primeiro passo é trabalhar para não tomar o segundo, e você tem que pensar primeiro em empatar o jogo para depois virar o jogo. Então são 3 etapas que o Vasco tem que cumprir. O Vasco não pode tomar o segundo gol, né, no placar agregado, então ele tem que ter muito cuidado defensivo, tem que estar muito organizado, buscar o empate para depois buscar a virada. Se ele entrar pensando logo em virar o jogo, então vai ser muito complicado. Então o que o Carille colocou de ter uma força mental muito grande, um jogo de inteligência, é muito, muito importante para que o Vasco possa, né, jogar os jogos dentro do jogo que é oferecido dentro da partida. O Vasco tem que estar preparado para todas as fases do jogo e todas as etapas do jogo, né? Como a gente sempre diz, há vários jogos dentro de um jogo, então o Vasco tem que estar preparado para qualquer circunstância. Eu tenho certeza que o Vasco vai trabalhar para isso, para que ele esteja preparado para vencer essa partida. Agora, Marcelo, o torcedor do Vasco tem reclamado muito do Vasco, principalmente nos clássicos e especialmente... Pessoal, os vascaínos aí são realistas, né? São realistas e eu acho que eles estão mais do que certo, né? O Flamengo hoje tem o melhor time. O Flamengo hoje não só o melhor time, pessoal. O Flamengo tem o melhor elenco, tem o melhor treinador e joga um bom futebol nessa temporada, né? Iniciou a temporada jogando muito bem. E até mesmo o final da temporada passada, quando acho que a virada de chave foi Felipe Luiz, né? Desde que Felipe Luiz chegou,
O Flamengo é outra equipe, né? Claro, o investimento do Flamengo é 3 ou 4 vezes mais do que o Vasco, né? E eles têm essa consciência. Eles têm essa consciência. É difícil ganhar do Flamengo? É, né? Nos últimos 31 jogos, se não me engano, foi uma vitória ou foi 2 do Vasco, né? Isso aí, os números... Contra os números não tem como argumentar, né? Mas uma coisa que a gente tem que concordar com os vascaínos, clássico é clássico. Nem o Flamengo pode entrar achando que está se classificado, que vai vencer o jogo a qualquer momento. Apesar que eu sinto isso. Chega um certo momento que eu sinto isso do Flamengo, né? Mas não pode. Isso aí de maneira nenhuma pode acontecer. O Flamengo não pode entrar em campo pensando que vai fazer um gol no Vasco, que vai decidir a qualquer momento e que o jogo está decidido. Também que o Vasco não pode entrar achando que vai partir para cima e vai conseguir reverter a situação logo de cara, né? Tem os dois lados da moeda, né? Se o Flamengo achar que vai entrar em campo e vai decidir a qualquer momento, corre um grande risco de perder o jogo. E se o Vasco entrar em campo, partir para cima e achar que tem condições de vencer, tentando sufocar o Flamengo, marcando pressão, pode levar uma goleada. Essa é a realidade, né? Mas os vascaínos são realistas, né? O Vasco pode vencer? Pode, pessoal. É clássico, né? Mas é difícil. Pelo futebol que o Flamengo apresenta, pelo futebol que o Vasco apresenta, não vamos se deixar levar aí pelo Vasco Nova Iguaçu, né, pessoal? Eu sempre digo, né? Não podemos tirar de parâmetro quando a gente pega um time bem inferior. Por exemplo, o Vasco pegou 2 jogos contra o Flamengo. Vamos lá que o Vasco tenha jogado nesses 2 jogos contra o Flamengo 30 minutos bem. Aí pega um time inferior, aí joga bem, aí o torcedor se anima. É pra se animar? Claro. Pior era se tivesse vencido, se tivesse jogado ruim, né? Jogou bem é pra se animar, né? Mas não pode tirar de parâmetro para um clássico como um Flamengo, né? Quando o adversário é bem melhor, eu acho que não serve de parâmetro. Mas é isso, né? O Flamengo vem embalado, apesar do Flamengo sempre tá tendo aí mudanças, né? O Flamengo nunca joga com o mesmo time. Isso aí o torcedor do Flamengo já pode se acostumar. Você não vai ver o Flamengo jogar com o mesmo time essa temporada, 2, 3 jogos, não. Sempre revezando, sempre revezando. Até porque a temporada é longa, né? A temporada é comprida. Carioca, eu sempre digo aqui nos meus vídeos que a temporada se inicia agora. As competições vai se iniciar agora, né? Quer dizer, as competições, as principais, né? Vai ser semifinal do Carioca e a final. Vai ser 2 clássicos, né? Já tá sendo contra o Vasco e o outro clássico contra o Fluminense. Aí depois vem Copa do Brasil. Primeiro é início do Brasileirão, é Copa do Brasil e Libertadores. E do meio do ano, Mundial de Clubes, né? Sei que tem muito torcedor aí do Flamengo que acha que o Flamengo tem que priorizar o Mundial de Clube. Não. O Mundial de Clube não deve ser prioridade. Por quê? Porque dificilmente o Flamengo vai ganhar o Mundial de Clube. Tem outros times bem à frente do Flamengo, vamos ser realistas, né? O Flamengo tem que priorizar a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Aí sim priorizar. O Flamengo chega como favorito, tem elenco para ganhar. Agora a gente não vai priorizar um Mundial de Clubes, podendo perder vários jogadores para o resto da temporada, né? Então, eu acho que fica um alerta aí para Felipe Luiz, né? Esqueça priorizar para o Mundial de Clubes, né? Temos que priorizar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Para você, nação flamenguista, o que é que vocês acham? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Aí se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.